Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para viver a realização de cada um dos teus sonhos. Nada, absolutamente nada é impossível para você. Talvez você escute essas frases, uma parte de você, do seu coração, pule aí de alegria, mas você se pergunta: e por que eu não vivo então, Priscila? Se eu nasci para ser feliz, se eu nasci para viver a realização dos meus sonhos, o que me impede de viver? Talvez a sua vida ela seja muito parecida com a minha alguns anos atrás. Cheguei num momento da minha vida que eu falei, cara, eu tô cansada. Cansada de viver os mesmos padrões de repetição, as mesmas histórias, as mesmas situações. Eu olhava para Deus, para a palavra do Senhor e via ali um mundo de maravilhas, uma vida de realizações poderosas. Só que a minha própria vida ela não ia para frente. E eu cheguei a um nível de busca que eu orava 17 horas por dia, todos os dias. A minha vida era uma vida de oração, de jejum, de clamor. E chegou a um determinado nível em que o mundo espiritual ele se abria. Deus ele me usava de uma maneira tão extraordinária que até eu mesma ficava assim, assustada. Eu chegava dentro de uma igreja, por exemplo, na época que eu era missionária, eu chegava dentro de uma igreja e quando eu chegava na igreja, eu olhava assim e Deus me falava, tá vendo aquela moça ali? O nome dela é tal, a história dela é essa. Vai lá e fala para ela que no dia tal hora, vou fazer algo na vida dela. Eu chegava, falava exatamente aquilo que Deus falava comigo. E aquela mulher, ela caía em prantos, em desespero, porque ela sabia que só Deus mesmo poderia dar essa informação para ela. Só Deus que conhecia a história dela de uma maneira tão extraordinária. E no outro culto, quando eu ia ministrar naquela igreja, sabe o que acontecia? Olha, Priscila, do jeito que Deus te usou, se cumpriu na minha vida. Igual ela, teve várias. Eu vi com os meus olhos, e muitas vezes através das minhas próprias orações, milagres, prodígios e maravilhas acontecerem. Só que eu olhava para a minha vida e falava, Senhor, por que eu não consigo viver? Por que eu prego e não vivo? Por que eu acredito tanto, Senhor, e eu não consigo viver a realização dos meus sonhos? Eu não aceito, eu não aceito. Eu entrei num nível de desespero tão grande porque eu não aceitava não entender. Porque uma coisa é você passar por problemas, outra coisa é você passar por problemas sem saber quais são os motivos que estão te levando a passar por esses problemas. E eu busquei muito a resposta. Muito, 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 muito. Entrei em profunda depressão, pensei em desistir da minha vida. Até que um dia, quando eu achei que não tinha mais o que fazer, naquele último dia para mim, a resposta chegou. E eu entendi que apesar de nós sermos Deus, dentro de nós, termos Deus, sermos filhos de Deus, termos sido criados para viver o sobrenatural em cada área das nossas vidas. Deus, ele não pode ir contra a nossa própria, a própria palavra dele, a própria lei dele. E a Bíblia é muito clara quando ela diz que assim como o homem se imagina em sua alma, ele é. E naquele momento, apesar de eu ter uma profunda intimidade com Deus, eu não sabia quem eu era. Eu tinha muitas dores, muitas mágoas, muitos traumas. E todas essas dores, esses traumas, eles me colocavam num padrão vibracional muito baixo, onde eu me sentia rejeitada, não tinha autoestima, vivia situações de repetição familiar, dos mesmos padrões de repetição.
E era como se, apesar de eu ser filha de Deus, de eu ser Deus, eu estava programada para viver uma vida de insucesso, de infelicidade, de derrota. E no dia que eu entendi que eu poderia viver cada um dos meus sonhos, quando eu entendi quais eram os impedimentos, as raízes dos problemas que faziam com que eu vivesse aquela realidade tão difícil, a minha vida ela foi transformada e vem sendo transformada todos os dias. E foi por isso que eu me tornei terapeuta. Foi por isso que eu resolvi estudar para buscar respostas para minha vida e para ajudar tantas e tantas e tantas pessoas que, assim como eu, estavam ali na beira do precipício. Porque não existe nada mais difícil, mais doloroso do que você crer, você sonhar, você desejar com toda a sua alma e você não conseguir viver. Então, o meu trabalho como terapeuta hoje é poder te ajudar a conhecer quais são as raízes dos problemas que te impedem de viver a realização plena em cada área da sua vida. E a partir do momento que nós conhecemos as raízes, nós temos a condição de solucionar, de curar esses problemas para que você possa viver uma outra realidade. Se você sonha, se você deseja, se você quer viver a vida que você sempre sonhou e muito mais, entre em contato comigo, tá? Eu atendo online justamente para que não haja nenhum tipo de impedimento entre eu e você. Aonde quer que você esteja, qualquer país do mundo que você esteja, se você tiver uma internet, a gente consegue falar, tá bom? Eu vou deixar aqui os meus contatos. Entra, manda uma mensagem, vamos conversar. Eu quero te dar as boas-vindas aí, ao início de um novo tempo glorioso na sua vida. Tá bom? Te espero.